Muito obrigado, um abraço para cada um de vocês que estão aí sintonizados conosco aqui na TV Liberdade. Um grande abraço para o Luiz Mário, funcionário público aposentado, que nos acompanha seguidamente e tem nos elogiado bastante, o professor Olavo, lá do FUNPAS, na prefeitura, o Alex Lussardo, doutor Maria, muito obrigado, doutor Maria, minhas considerações, meus respeitos ao advogado Marias, e também para os amigos e amigas lá do município de Aceguá, que tem nos prestigiado e nos cumprimentado. Muito obrigado pela gentileza, pelo tempo que vocês têm e pelo incentivo. Muito obrigado. Hoje, mais uma vez, TV Liberdade apresenta para vocês o jornal Bagé, sempre com o apoio inestimável da Onyx Produtora. Você precisa de uma live, precisa de um book, fotografias, vídeos. Olha, entra ali no Facebook Onyx Produtora que você vai encontrar uma penca de excelente serviço para você. Muito obrigado, meu querido, meu diretor, meus cumprimentos. Josicar Saraiva, para você externar os cumprimentos para os nossos ouvintes e telespectadores. E um abraço a todos os nossos amigos e amigas que estão acompanhando a gente. Mais um programa que trazemos para entrevistar aqui, para falar dos mais diversos temas, no caso, cada um dentro da sua área, evidentemente, e agora, hoje é o caso da professora, da pedagoga Cândida Navarro, para falarmos a respeito das políticas municipais para da mulher, aqui representando o município, a prefeitura municipal, enfim, o órgão que ela representa e ocupa um cargo dentro da coordenadoria da mulher, e um trabalho já por demais conhecido, a gente sabe, a maioria das pessoas que estão conosco nesse momento conhece, mas tem muitas coisas que a gente gosta sempre de abordar e trazer para aquelas que também não sabem. Muito bem, Josicar. Como sempre, meu diretor, me permita deixarmos um pensamento, algo que nós lemos esta semana e que nos deixa, nesse momento de crise que nós vivemos, nesse momento que as pessoas também se debatem e se abatem, eu peguei esse pensamento que, se não me falha a memória, ele vem, se não é da época, mas é período socrático. Diz assim: não são apenas o polegar opositor e o cérebro desenvolvido que nos tornam humanos, mas sim nossa capacidade de interagir direta e empaticamente entre os nossos iguais. Respeitar a nossa condição humana é se adequar ao que nos cerca, permitindo enxergar-nos na nossa plenitude. Então, aceitando as nossas limitações e mudando as nossas imperfeições. Porque todos pensam em mudar a humanidade, mas poucos pensam em mudar a si mesmo. Professora Cândida Navarro, que alegria, que prazer tê-la aqui. Nós ficamos contentes e há pouco nós relembrávamos de tempos idos, e já faz algum tempo, né, minha professora, que de uma certa forma os nossos caminhos se cruzaram nas atividades públicas e políticas que desenvolvemos. Prazer e muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite, Oscarino. Boa noite ao Josicar, ao Eberson e ao companheiro ali que está também trabalhando. Boa noite aos ouvintes e aos telespectadores da TV Liberdade. É uma alegria, um prazer de estar aqui com essa oportunidade que eu sempre já disse várias vezes para o Josicar, eu valorizo muito essas oportunidades. Agora, essa oportunidade, ela se valorizou ainda mais quando a gente encontra amigos de jornada, amigos de caminhada, de trabalho.
né, que é uma das coisas que mais me traz felicidade e crescimento humano. Eu acho que isso é para todos nós importante, a questão do trabalho, quando a gente tem uma jornada de trabalho em que a gente pode se sentir honrado, em que a gente pode se orgulhar. Então, muito obrigada, né, por poder estar aqui, dividir essa mesa com os senhores, com essa experiência toda de vocês, com esse trabalho que vocês sempre fizeram, estão agora, né, melhor ainda, na busca por informar mais ainda a comunidade, que eu acho que isso é a coisa mais importante. A melhor, hoje, mais do que nunca, o que a sociedade precisa, o que as comunidades precisam é de informação. A gente precisa saber de tudo, como é e como acontece, para que a gente de verdade se liberte. Então, a TV Liberdade está cumprindo seu papel com informação, trazendo as pessoas que trabalham nas diversas áreas, com as diversas experiências, para informar a população. Muito bem, minha professora. Como eu sempre digo, TV Liberdade é a TV da comunidade. E, mais uma vez, muito obrigado a cada um e a cada uma. Você pode interagir. Você já tem aí o telefone, né, meu diretor? Para que você possa participar. Compartilhar a nossa página e curtir e também fazer as suas participações através de mensagens pelo Facebook. É isso, meu diretor? Muito bem. Olha, professora Cândida Navarro, né? Há pouco a gente relembrou tempos idos e de tantas foram as suas atividades, né? É que a gente começou cedo, né, professora? Com certeza. Por isso que a gente fala em tempos idos, a gente começou cedo a trabalhar. E é interessante isso, que a gente se envolve com tantas e tantas coisas que de repente se torna um emaranhado de situações que a gente se cruza e participa dessa vida. E que bom, professora. Agora enquanto a senhora falava, eu estava relembrando da sua presença, da sua participação constante em vários movimentos sociais, sempre dentro das políticas públicas. Hoje a senhora é a responsável pela Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, Diversidade e Idoso. Mas, certamente, nem eu nem a senhora somos do conhecimento de todas as pessoas que nos acompanham, inclusive fora de Bagé, né? Inclusive, eu vou lhe dizer mais, tem gente que nos acompanha na Inglaterra, na Irlanda. Um abraço para o meu querido cunhado João Brasil, meus filhos que estão lá também na Inglaterra, minha nora Nilzair, meu filho Gustavo que está na Irlanda. Muito obrigado para vocês, um abraço. Nesse momento eles estão dormindo, mas amanhã, pela manhã, com certeza eles vão estar sintonizados, porque temos uma diferença de fuso horário bastante grande lá. Mas eu gostaria que a senhora, rapidamente, antes que eu passe a palavra para o Josicar, pudesse fazer uma radiografia, ainda que seja pequena, se a senhora me permita. Sim. Para quem ainda não a conhece, poucas pessoas são que não a conhecem, mas tem. Quem é Cândida Navarro? Cândida Navarro, mulher, casada, mãe, avó, 3 lindos netos, 3 lindas filhas, professora, psicopedagoga, 33 anos de serviço público, hoje coordenadora municipal dessas políticas públicas citadas pelo senhor, mulher, diversidade, idoso, com muito orgulho, idealista, persistente e determinada, né? Buscando fazer da sua condição profissional e da oportunidade que me foi dada hoje, né, nesse governo, um prefeito Divaldo Lara, de exercer junto às comunidades um trabalho que é técnico, mas que é revestido de humanidade. Então, se eu pudesse dizer qual é o lema da professora Cândida, eu diria trabalho, trabalho e trabalho. E que trabalhos a senhora desenvolveu, além da sala de aula, antes de chegar na Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulher, Diversidade e Idoso? Desde 1985, 86, eu já comecei trabalhando com projetos de educação para jovens e adultos, de alfabetização de jovens e adultos. Trabalhei na implantação dos conselhos municipais da criança e do adolescente, na implantação de conselhos tutelares, tanto em Bagé, quanto na região, fora aqui da região da campanha também.
Na verdade, naquela ocasião, lá, quando o primeiro presidente do CONDICA, doutor João de Deus Galvão, o reverendo Guedes, vice, né, eu era assessora técnica desse conselho. E era assessora técnica também do Conselho Municipal de Educação. Então, trabalhando com esses conselhos que trabalham com as comunidades, onde a gente já tinha ali a questão da representatividade. Trabalhava com o setor público, mas trazia a sociedade civil para discutir as políticas públicas e fazer a implementação. A partir daí foram todos os projetos que eram possíveis tramitar entre essa questão de criança, adolescente, escola, educação, jovem e adulto. Eu fui participando até chegar ao PIA 2000. Né? E depois a gente vai trabalhando direção de escola, supervisão de escola, coordenação de projeto dentro da Secretaria de Educação, dentro também da saúde, eu tive na assistência social também. E sempre trabalhando com política pública para as comunidades, né, para a comunidade em geral bageense. Até chegar, então, quando depois de 30 anos, me aposentando numa matrícula, eu recebi esse honroso convite do prefeito Divaldo Lara e assumi nesse governo essa política pública da mulher. Eu assumi política pública para a mulher. 2017, 2018... 2019 veio, a partir de janeiro de 2020, veio a política do idoso. Né? E agora, em 27 de maio, nós conseguimos, o prefeito Divaldo Lara, sempre sensível, conseguiu tirar do papel e do discurso uma questão que é de muita relevância para a população LGBT. É uma população que tem um histórico, tem uma caminhada de movimentos sociais importantes, muito importantes, valorosos, assim como tem os movimentos feministas, né, que tem para a mulher, tem também os movimentos sociais em defesa da população LGBT. Mas não havia sido criado ainda um espaço legítimo para o atendimento dessas populações. Não havia um espaço de acolhimento, um espaço de atendimento e encaminhamento dessa população. Imediatamente eu levei para o nosso prefeito Divaldo Lara, e quando se fala com ele de direitos humanos, ele é imediatamente receptivo, imediatamente ele nos ouviu, entendeu a necessidade e nos permitiu, então, mais do que isso. Ele criou em lei a coordenadoria da mulher. Já existia da mulher. Ele ampliou da mulher, fazendo uma coisa que nunca teve, que foi colocar isso, é uma conquista que eu acho assim fundamental. Nós conseguimos colocar dentro dessa coordenadoria do Centro de Referência da Mulher a primeira equipe multidisciplinar para o atendimento dessa população. E conseguimos fazer com que a rede pública, eu não estou falando só nós, coordenadoria, partíssemos para o atendimento dessa população. Ou seja, hoje não é só a Coordenadoria Municipal da Mulher que acolhe. Nós já tínhamos a Delegacia da Mulher. Então, a rede era Delegacia da Mulher, Brigada Militar. Né? Hoje nós temos Coordenadoria da Mulher, Centro de Referência da Mulher, Delegacia da Mulher, DPPA, Brigada Militar, Patrulha Maria da Penha, e a Promotoria de Justiça, a promotora de Justiça aqui, que no caso é a doutora Ângela Conde, que é uma pessoa, como a delegada Daniela e como a delegada Karen, totalmente receptivas às políticas públicas, totalmente receptiva à nossa luta, a nossa procura por pegar essa rede e torná-la não algo de prefeitura, mas algo da população, algo que fique para a população. Então, esse elo foi importantíssimo. E eu vou te dizer assim, Oscarino, vou dizer para os ouvintes e os telespectadores da TV Liberdade, que eu me sinto... o orgulho não é uma coisa muito bonita, porque o orgulho está muito próximo da vaidade. Mas eu me atrevo a dizer que o orgulho é aquilo que nos enche de satisfação por saber que a gente conseguiu montar com tanta seriedade, com tanta responsabilidade,
uma política pública de tal forma que todas as entidades, que todos os órgãos que nela entram para essa rede, eles não saem, eles permanecem e contribuem. Então, nós temos hoje o fortalecimento da rede de acolhimento à mulher vítima de violência. Hoje, essa mulher, ela já saiu da delegacia, fez o BO, ela é atendida, ou da DPPA, ela é atendida por nós, ela tem um acolhimento psicossocial e jurídico. Dali, se ela precisa de abrigamento, ela vai para o abrigamento, segue com um amparo nosso de política de assistência social, de política de saúde, de política de educação e segurança pública. Ela é acompanhada, se ela não foi para o abrigamento ainda, pela Patrulha Maria da Penha. A Brigada Militar é uma parceira incansável, não só da população, mas nós, enquanto política pública, né? O centro de referência, ele já existia. Desculpa. Ele já existia. A coordenadoria já tinha sido criada e há uns 10, 11 anos, mais ou menos. Mas nunca foi implementada. Ela nunca foi de verdade regulamentada ao ponto de ter a equipe multidisciplinar atendendo a população que nós atendemos. E nós atendemos 4.329 mulheres vítimas de violência. Nós realizamos, no ano de 2019, 357 palestras, rodas de conversas em todos os cantos desse município. Isso significou que a gente, se fosse contar de forma linear, uma por dia, não. Nós fazíamos 2, 3, 4 palestras por dia em locais diferentes. E aí eu incluo todos os bairros e a comunidade rural. Nós vamos à comunidade rural também. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a violência, a gente tem que sempre pontuar. Violência contra a mulher é democrática, não existe classe social, nível social, não existe a mansão, não existe o casebre. Não existe. Ela acontece. O agressor, ele vive num e no outro local, né? E a mulher que tiver que ser vítima, ela é de um lugar ou de outro, então acontece de qualquer maneira. E a gente tem que atuar enquanto política pública. Idosos, já havia um trabalho bem importante com relação ao Centro do Idoso, que foi bastante implementado a partir também de 2017, mas ao assumir eu também revesti um pouquinho mais com essa característica que é do governo de Valdo Lara, mas que é uma característica de minha de carreira também, que é a questão da humanização, a questão do profissionalismo no atendimento, tá? A importância de que a equipe esteja preparada, capacitada para acolher, para receber essa demanda, né? A gente não pode só saber das pessoas o que elas precisam. A gente tem que saber dar retornos, a gente tem que dar resultado, a gente tem que saber responder, a gente tem que saber o que fazer. Então, por isso que eu digo que essas políticas públicas nos exigem muita responsabilidade. E aí, agora, 27 de maio, nosso prefeito sancionou a diversidade dentro dessa coordenadoria, né? Que essa população também tem essa trajetória de militância, tem uma trajetória de movimento social, mas como política pública assentada dentro de um órgão público, não tinha. Nós implantamos agora, em maio, e a partir daí estamos cheios de planos nós precisamos ter, e começamos a fazer um levantamento de dados, coisa que também é o que nos carece muito. São registros, são informações. A gente começou a fazer um levantamento de dados bem importante, bem significativo, para poder levantar as demandas, para poder, de verdade, dizer, não, esta demanda é possível o município dar conta? Bom, o município sozinho não dá conta, vou procurar o Estado, vou procurar um órgão federal, de procurar a rede para cada uma dessas políticas públicas. Veio a pandemia nos aquietou um pouco, visto que o trabalho direto com essas populações, aqueles encontros, aquelas rodas de conversas, nós não podemos fazer, né? Mas estamos aí fazendo do jeito que dá e do jeito que pode ser responsável. Muito bem. Professora, eu tenho algumas indagações para fazer para a senhora, sim, mas vamos chamar aqui na conversa o nosso parceiro, companheiro Josicar Saraiva. A professora Josicar falou agora há pouco um pequeno histórico, viu? De todas as atividades, e ela me fez lembrar que quando foi implantada a lei do Conselho Tutelar
instituindo o Conselho Tutelar em Bagé e também o Conselho dos Direitos das Crianças e do Adolescente, eu lembro que à época eu era vereador e o Dr. Luiz Calil pediu que eu cuidasse da redação desta lei. E a Cândida Navarro foi uma das precursoras, né, para orientar como, porque era tudo novo, né? Tudo novo. Como era um conselho tutelar, como deveria ser, como deveria funcionar. E evidentemente que saiu, só não saiu melhor a lei, porque fui eu que fiz. Porque a orientação dela foi boa. Josicar, entra no assunto aqui, vamos botar a professora Cândida também a nos falar sobre, embora esses temas, mas também outras coisas nós temos a perguntá-la. Eu tenho depois 2 assuntos para tratar com ela. Josicar, tu só me permite só uma observação? Por favor, Cândida. Por favor, desculpa. Mas, Oscarino, tu lembras que quando foi a implantação desse conselho tutelar, primeiro do Condica e depois do tutelar, nós tínhamos uma realidade de meninos e meninas de rua? Exatamente. Que foi isso, que foi o motivo, grande motivo. E eu trabalhava com uma equipe de meninos e meninas de rua na época. Exatamente. E eu fui me mandou, eu fui dirigir uma casa de menores e aí infratores. Realmente foi implantado. E por incrível que pareça, Josicar, me permita, mas só para não fugir desse tema aqui. Fica tranquilo, até porque eu entrevistei a Cândida há pouquinhos dias. Não, mas tu vai ter que me ajudar nisso aqui, porque nós temos que extrair o máximo dessa figura aqui. Eu até converso com algumas pessoas, professora Cândida, a senhora é uma pedagoga, e que ainda fazem restrição, é incrível isso, ao Conselho Tutelar. Pessoas chegadas a mim e eu tento convencê-los e mostrá-los que a realidade é completa. Não, agora a gente não pode mais educar filho porque o Conselho Tutelar vem e nos processa. O Conselho Tutelar, e quem vivenciou o começo, meio e não está no fim, assim como foi aqui em Bagé, lá em Aceguá, quando eu estive lá, na implantação do governo, foi uma das primeiras preocupação minha, foi nós implantar o Conselho Tutelar lá, porque nós tínhamos um problema lá dos assentamentos, dava muito problema de menor. E a importância, as pessoas têm que dar importância para o Conselho Tutelar, que realmente foi uma coisa que veio e como exercício de política pública de grande valia e de grande importância. Porque o que diminuiu aqui em Bagé, eu sei, eu tenho essa experiência, a senhora tem. E lá em Aceguá foi a mesma coisa, o que diminuiu as agressões, os abandonos, pela ação do Conselho Tutelar. Josicar. Pois bem, vamos continuar então a conversa que está legal, trazendo algumas questões pontuais. Primeiro, mandando um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo agora, e muitos interagindo, outros apenas assistindo. A Vera Rodrigues, o evangelista Juvencio Vieira, a Dulce Veleda Bittencourt, o Paulo, o Paulinho de Tarso, a Carmen Geisler, a minha esposa, a Gladys Gonçalves, a Sandra Melo, a Gláucia Quadros, a Cleonice Jangurtz, a Bernadette Barbosa Pereira, a Soraya Pereira Ribeiro, a Alice Navarro, quem será essa moça? Quem será essa linda moça? A Soraya Pereira Ribeiro já tinha falado, entrou aqui mais uma vez. A Cláudia Vicente. A Dulce Veleda Bittencourt. Isso, a Dulce querida, da 13ª Coordenadoria de Educação. São muitos, Antônio Vidal, a Camila Geisler, Cleonice, de novo, já tinha registrado aqui. Então, um abraço para todas as pessoas que estão sendo nominadas aqui e as que estão apenas assistindo, mas que não interagiram, que não mandaram recado para a gente aqui. É um prazer, uma satisfação muito grande e a constatação de que o nosso trabalho, graças a Deus, vai atingindo os seus propósitos, os seus objetivos. E a Cândida, uma amiga antiga, já fizemos muitos trabalhos também de reportagem, sabendo das suas atividades e levando informações sobre elas para toda a população através da rádio, dos jornais, por onde já passamos. A Cândida enumerou várias questões aí relativas ao seu trabalho, que são inerentes ao seu trabalho de hoje. E a questão da mulher
outro dia nós conversávamos e vou colocar para quem não ouviu. Para quem ouviu, me perdoe, nós estamos para não ser repetitivo. Mas para quem não ouviu ainda. Nessa época de pandemia, é muito comum, a gente tem ouvido isso através dos grandes veículos de comunicação nacionais, que a obrigatoriedade, a necessidade que obrigou as pessoas a ficarem muitas confinadas, gerou maior incidência de casos de agressão contra a mulher. Que coisa absurda isso. Eu tinha até um dado que aquele dia não te passei, porque é novo. Ontem eu leio como é que está a questão da política para a mulher, como é que está a questão da violência contra a mulher no mundo, no Brasil, eu vejo estado por estado. E uma estatística que nos preocupa bastante, a questão da pandemia, ela causou desemprego, né? Geral, para todo mundo, né? Sim. 55% são mulheres, né? 55% são mulheres. Aqueles empregos que puderam ser ofertados de novo com o abrandamento do distanciamento social, em que puderam os trabalhadores voltar, né? 59% são homens. Né? Então, o prefeito está assistindo o programa, um abraço aí. O prefeito um Divaldo abraço, lá, né? prefeito. Olha a responsabilidade aqui. Olha a minha responsabilidade aqui. Aumenta, um abraço, Prefeito, Divaldo. maravilhoso. O Divaldo que é suspeito, porque além de ser o líder da Cândida e gostar do serviço que ela realiza, também é nosso amigo e tudo. Não, eu tenho que falar sempre assim, ó. Eu sou uma pessoa que eu sou muito grata à vida, a Deus, e sou grata às pessoas que colocam oportunidades na nossa vida. E, embora eu seja uma pessoa que sempre vou trabalhar e vou cumprir, independente de ser quem seja, esta oportunidade, essa porta que o prefeito Divaldo abriu no momento de carreira em que a gente acha que já está no fim de carreira, aposentando, né? Isso foi um desafio. Aliás, ele só me apresenta desafio. Desde que ele assumiu e eu vim trabalhar né, junto nesse governo, são desafios. E desafios bem importantes, mas que têm trazido, na medida que a gente cumpre com o programa dele de governo, que a gente atende a gestão dele, vem cumprindo com as necessidades da população. No que diz, eu falo com relação às políticas públicas para a mulher, as políticas públicas para o idoso, política pública para a diversidade, porque a gente ouviu as pessoas. É uma coisa que ele sempre diz, ouve as pessoas. Ouve. As demandas, elas têm que vir de dentro para fora, não é de fora para dentro. As pessoas é que têm que falarem das suas necessidades, das suas dificuldades. E esse planejamento só vai dar certo se ele vir desta forma. Né? E isso é uma coisa que, enquanto professor, né, enquanto pedagoga, a gente aprende. Eu só posso planejar a partir do conhecimento que eu tenho dos meus alunos e da realidade que o cerca. Trabalhar com política pública para a mulher, eu só posso planejar a partir do momento que eu reconheço em que situação vivem as mulheres vítimas de violência. Sim, né? claro. Como que é tratada essa questão dentro do município? E foi conversando com o prefeito. E uma palavra que entre essa coordenadora humilde e esse prefeito humano e maravilhoso, que foi fundamental, é assim, ó, autonomia. Eu sei o peso que tem essa palavra, né? Essa palavra, ela é muito forte, mas ela demonstra o respeito pela trajetória do profissional técnico que está à frente de um trabalho, né? Ela dá segurança na relação e no cumprimento de um plano de governo. Então, eu agradeço muito ao nosso prefeito, fico muito honrada dele estar assistindo, né? Uma vez que eu fico encabulada de falar na frente mas dele. A senhora... Mas ainda... Pode desencabular. A senhora estava falando em cima de uma questão que o Josicar levantou, que em função dessa questão da pandemia... coincidentemente aumentou consideravelmente a agressão contra a mulher. Era isso que a senhora estava falando. Isso mesmo. Tá, então, voltando ao assunto, naquele dia em que eu conversei com o Josicar, a gente falou da questão assim, ó. No início, a pandemia se estabeleceu 20 de março para nós no município. Tá? Foi quando tudo parou. Daí, até início da segunda quinzena de abril, nós não tivemos nenhum registro de possibilidade de aumento, né? Assim, que demonstrasse aumento da questão da violência contra a mulher. A partir do fim de abril para início da segunda quinzena de maio, nós passamos
a haver o registro, a procura. E a demanda aumentou dentro do nosso trabalho ali. A busca de auxílio, de ajuda psicossocial, de ajuda jurídica, principalmente. Né? Sim. E aí, com a questão toda da pandemia que aconteceu no país e no mundo, a questão do desemprego, a mulher também foi penalizada. Né? E essa questão de ficar dentro de casa, de ficar junto com o agressor, né? Isso possibilitou que a questão da violência aumentasse. Mas também, ao mesmo tempo que aumenta a violência, não significa que a mulher vá sair imediatamente à procura de ajuda, uma vez que, se ela está acompanhada do agressor, ela não tem liberdade, ela está cerceada na sua liberdade para procurar ajuda. Né? Então, as coisas demoraram um pouco mais. E nós passamos por uma outra dificuldade, que os registros de BO passaram a ser feitos online. Então, as pessoas não têm acesso, a maioria não tem muita... ainda não temos uma maioria, principalmente se falando de periferia, com uma internet boa, né? Com uma condição de fazer o registro. Então, elas nos procuraram muito para que a nossa advogada fizesse essa interpelação, fizesse esse auxílio. E aí a gente constatou que, de 5, 6 que a gente vinha tendo até então, a gente passou a 10, 11, né, por essa ajuda. Bom, a ajuda e o registro de BO significa que nós vamos ter segmento nessa questão de sair de um processo de violência? Não. Às vezes o registro é feito, ela não segue, não representa e volta para o agressor. E aí foi que eu e o Josicar falamos bastante, e eu não me importo de repetir. Por quê? Porque nós temos um público que nos assiste, que nos ouve, e esse público precisa desta informação. Uma mulher que seja vítima de violência e que faça o registro e diga assim, vou retirar a queixa agora porque eu vou voltar para ele, ou ele diz, vai lá e retira. Ela pode, o que a lei agora, a partir de 2014, 2015, preconiza é que ela fez o registro, ela não vai retirar a queixa. O que ela vai fazer? Não representar contra ele. Mas se ele fizer de novo, já tem lá alguma coisa feita. Ele já não é mais primário. Tá? Então, essas coisas, assim, a população, as mulheres precisam saber. Mas para aí, Cândida, mulher gosta de apanhar. Isso é um mito muito feio, que faz parte da cultura machista, que é a nossa cultura. A nossa cultura é machista. Né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? E isso é mais uma desculpa para que o agressor mantivesse a mulher, sob que ele considera propriedade, sob o seu domínio. Com ela pudesse fazer o que quisesse. Né? Aí a gente volta também coisas da cultura, e que, por exemplo, eu casei, né, casei no religioso, tinha que usar branco, porque se não usasse branco não era pura, e aí já a família do noivo e noivo já não ia querer. A gente tinha que usar e tinha que honrar aquilo ali. E como é que a gente entrava na igreja? Né? Carregada pelo pai, por uma pessoa, um homem importante da família, uma figura importante para essa noiva, né, que representava uma autoridade sobre ela. E como é que, quando chega no altar, ela é passada para outro homem. Era assim, né? É assim. Isso significa o quê? Que eu sou incapaz de administrar a minha vida, eu gerir a minha vida. Eu tenho que passar de um cuidador para outro. Essa é a mentalidade da nossa cultura. E baseada, genérica, ou assim, falando de forma ampla em tudo o que isso significa, é que nós somos criadas para nos submeter, né, ao domínio de alguém que não sabe exatamente o que fazer conosco, porque não tem conhecimento nem de si. Essa que é a verdade. A gente educou meninos e meninas de forma tão diferente, isso vem lá, né? E assim, não podemos e nem devemos perder tempo com sentimento de culpa. Ninguém tem que sentir culpa de nada. O que a gente tem que fazer é mudar as atitudes. Ninguém tem o direito de colocar o outro em uma condição de submissão, né? Subjugar, de humilhação, constrangimento. Hoje, o que a gente vê nesse período, por exemplo, de pandemia, é que os xingamentos, as chantagens, né, os gritos, as ameaças em relação à mulher, elas aumentaram muito. Eu não sei se vocês viram um dado que impressionou, é que no Twitter, né, que as coisas acontecem
se aquilo é rapidinho, aumentou 431% o número de comentários ali, de registros, em que as pessoas diziam assim: ei, o vizinho do 106 está batendo na mulher de novo. Ei, a mulher do 202 está gritando, pedindo socorro. Ei, as crianças estão chorando, pedindo ajuda para a mamãe. Então, ei, o cara está metendo pau na mulher. Esses são os comentários. Isso aumentou 431%. Nossa. Terrível. Todas essas mulheres procuraram ajuda? Não. 2 registros importantes. 73% delas dependem economicamente desse homem. Por uma razão da cultura machista. Ela namorou, noivou, casou, ou só foi morar junto, não importa, apaixonou-se, esse é o homem da minha vida e eu vou viver no meu castelinho. Chegando lá, ela encontrou, né, em pouco tempo, aquela lua de mel se transforma no inferno, num revezamento, né, de céu e inferno. Desculpa, perdão, não vou fazer mais, eu estava nervoso, meu time perdeu. Lua de mel. Outra agressão, né? Desculpa, hoje meu chefe, né, me humilhou. E assim vai revezando até uma agressão mais forte, ou até a morte, como a gente vê, em que o Rio Grande do Sul apresentou nesse período, em relação ao mês de abril de 2019, aumentou 66% o número de feminicídio. 66%. Em relação a esse mesmo período, o Brasil apresentou 37% no aumento de feminicídios. Tá? Então, é muita coisa. E a gente tem que rever. A gente tem que rever esses comportamentos. A gente tem que rever. E aí eu vou aproveitar o espaço maravilhoso que vocês estão me dando para dar um recado não só de psicopedagoga ou de professora, nem de coordenadora, mas de mulher. Homens e mulheres, a gente precisa educar as nossas crianças de uma única forma, para serem bons seres humanos. É isso. A gente não tem que educar meninas para lavar louça e cuidar de bebê, meninos para dirigir caminhão, pilotar avião, ou capinar, ou ser o rei do gado. Nós precisamos educar pessoas para cuidarem de pessoas, pessoas para amarem pessoas, pessoas que respeitem as outras pessoas das suas formas, sejam elas quais for, desde que esta forma não me violente, não me agrida. E que se eu me sentir agredido ou ofendido desde a mais tenra idade, que eu seja capaz de denunciar, que eu tenha condição de dizer não e de gritar. E que alguém tenha a humanidade de ouvir esse apelo. É para isso que a gente precisa educar crianças, meninos e meninas. Hoje, meninos cuidam de bebês quando têm os seus filhos, eles cuidam dos seus filhos, não tem que embalar, não tem que trocar uma fralda. Por que não? Meninas não dirigem caminhão hoje? Não são pilotos, não são comandantes? Então, a gente precisa parar com essa mentalidade. A gente diz que é moderno, a gente diz que tudo se emancipou, mas a única coisa que se emancipou de verdade foi a tecnologia. A nossa condição moral continua precisando de ajuste. Bom, um abraço para o prefeito Divaldo Lara, está cumprimentando a gente aqui, a mim, o Oscarino, pelo trabalho. Eu já tinha cumprimentado também, se solidarizado e falado a respeito do trabalho que a Cândida realiza. Então, Divaldo, um abraço nosso para ti também. E aqui na participação e interação de ouvintes, nós temos, por exemplo, alguns que chamam a atenção. Tem uma pessoa aqui, agora a minha tela... Escureceu? Não, a minha tela rolou. E uma pessoa dizendo que, te parabenizando, daqui a pouco eu devo encontrar o nome, te parabenizando por ter induzido de alguma forma, contribuído para que o prefeito Divaldo Lara também, no seu trabalho, na sua atenção, dedicasse um cuidado, um carinho especial através do trabalho que realizas o pessoal do LGBT, do grupo LGBT. Essa é uma tarefa muito, muito justa, que demorou tanto tempo, né, para que a gente pudesse consolidar o mínimo. A gente precisa entender, e aí eu tive uma oportunidade também, Oscarino, de trabalhar com essa política pública agora há tão pouquinho tempo, mas uma coisa muito importante.
tem um grupo aqui em Bagé que trabalha com a defesa desse movimento da diversidade, e eles fizeram uma solicitação para o governo do Estado para receberem cestas básicas para a população LGBT em situação de vulnerabilidade. Mas, como eu disse, o município de Bagé não tem um levantamento, não tem registro de nada sobre essa população. Não existe nenhum órgão público que tome conta ou que cuide dessas pessoas. Existe no SAI, Secretaria da Saúde, um trabalho relacionado às pessoas com HIV. E aí é outra coisa que eu considero muito triste relacionada a essa população. Porque a verdade é que não só é a população LGBT que contraiu esse vírus, não são só eles que precisam de cuidados. Nós temos muitos jovens e pessoas idosas que contraíram, sendo héteros. Nós temos muitas mulheres que contraíram esse vírus através dos seus maridos, casadas há 30 anos, há 20 anos. Então, a gente precisa ser justo, e a gente tem que ser muito correto quando a gente fala as coisas. Mas essa atenção da Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal, com relação à população LGBT, lá no SAIS é maravilhosa, é um trabalho valoroso. Aproveito para mandar um abraço para o Dr. Geisman, que é um dos médicos que atua lá também, doutora Terezinha também. Mas assim, então aí surgiu essa questão do pedido pelo grupo. Tá? Só que, ao mesmo tempo, não há um registro, não há um levantamento de dados que se pudesse dizer onde estão essas pessoas. Como é que a gente faz para entregar a cesta? Para quem a gente não sabe se existe, eles são invisíveis. Eles não fazem parte de uma estatística pública nenhuma que não seja de movimento social em momentos de palanque ou momentos de comício. Aí aparecem. Não, a gente quer exatamente como qualquer cidadão. Existe uma política pública de enfrentamento à violência e hoje eu posso te dizer 4.329 mulheres foram vítimas de violência com registro. Agora, eu posso dizer população LGBT? Eu posso dizer quantos travestis ou quantas transexuais foram vítimas de violência e foram até presos ou passaram por qualquer outra situação de violência ou vulnerabilidade? Não posso. Eu encaminhei ofício para todos os órgãos pedindo informações sobre esta população. Todos que me responderam, de todos que me responderam, só 3 tinham algum dado. E falavam como se a resposta, eu acho que é certa, porque é isso mesmo, essa é a verdade, a resposta era, tivemos um caso, uma pessoa. Quantas pessoas existem matriculadas na rede pública de educação nessa população? Eu recebi a informação que temos 1. Isso não confere, isso não é a realidade. Sabe por quê? Porque nós não reconhecemos pessoas, nós não reconhecemos a população, nós não queremos ainda enxergar que tem uma menina que está lá com o nome de Maria, mas ela não se sente, ela não se identifica e ela não é feliz assim. Mas eu insisto em dizer que ela é Maria quando o desejo dela é ser chamada de João. Então, e quem é que cuida dessa política? Quem é que cuida? Porque essa pessoa precisa de atendimento, de acolhimento e de encaminhamento para que ela de verdade se entenda, se ela traga essa identidade, assuma essa identidade como ela quiser, do jeito que quiser, mas que ela tenha apoio psicossocial, que ela tenha apoio médico, que ela tenha apoio jurídico. Então, o nosso trabalho é esse, nessa política pública, é de trazer à luz a população de uma forma responsável. Nós não, a única atividade mais importante, que seja uma só demanda que a coordenadoria possa fazer, mas que essa demanda seja de verdade vinda deles, para o atendimento de uma necessidade dessa população. De verdade. Hoje, eles carecem de um encaminhamento e de um auxílio com relação à saúde, principalmente os transexuais, que são pessoas que usam hormônios. E em função da transexualidade, eles precisam de ajuda nisso, porque senão eles vão fazer isso de forma autônoma, e isso vai acarretar problemas de saúde grave que vão repercutir nas políticas públicas de saúde, porque essas pessoas vão adoecer. Essas pessoas vão precisar de outros serviços por já não terem na saída, desde o início, quando fizeram a sua escolha por essa orientação, não tiveram amparo. Então, são coisas tão simples, que precisam ser tratadas lá no início e na sua essência, para terminar a função das cestas básicas. Eles queriam, porque têm conhecimento de alguns amigos que passaram por necessidade nesse momento de pandemia,
piorou. Porque nós, infelizmente, é uma população que muitos vivem da prostituição. Entrou o período de pandemia, não posso estar na rua, não pode fazer, não pode realizar o trabalho que vem fazendo, que é o seu sustento. Vai comer o quê? Vai viver de quê? Bom, que então eles nos procuraram e o próprio governo do Estado entrou através da Coordenadoria da Diversidade Estadual, entrou em contato comigo. Cândida, vocês aí têm condições de dar um suporte para esse grupo, porque eles são um grupo, é um movimento social, então, para se destinar qualquer coisa pública, precisa ser através de um órgão público. Foi aí que acelerou o nosso processo de criação, de colocação da diversidade dentro da coordenadoria. O prefeito Divaldo foi imediatamente receptivo, a lei transformada, as cestas básicas chegaram. Podemos, então, localizar essas pessoas. Podemos conhecer pelo menos uma ideia, né? E aí verificamos o quê? Que existem, por exemplo, transexuais que vivem e cuidam de uma família toda, sustentam, levam para a escola, trazem da escola, adoece, levam no postinho, traz do postinho. Essa população existe. E eles receberam as cestas básicas, né? Então, assim, ó, é um olhar realista, é um olhar que não dá para romantizar, porque a realidade é triste, mas que, enquanto a gente carrega essa questão da humanidade e seriedade, política pública tem que ser feita para essas pessoas. Aqui mais alguns recados da Rosane Pereira dos Santos, manda parabéns por ser a nossa representante, ser a nossa voz, ela disse. A Dulce Veleda Bittencourt disse, bem isso, o que precisamos é mudar as nossas atitudes, que começa pelo respeito ao próximo e a si mesmo. A Eliada, está escrito isso, aqui. Eliada. Maiara, educação é o caminho para uma sociedade mais justa e igualitária. Antônio Vidal, aí manda uma fotinho aqui. A Gláucia Quadros, Cândida fazendo um excelente trabalho, merece reconhecimento de toda a população de Bagé. E tem a Simone Werber, maravilhosa, Cândida, maravilhosa, dinamismo e competência. E tem um outro recado da Eliada. Beijo para ela. Coordenadoria, o coordenadora Cândida Navarro, é uma honra fazer parte dessa equipe. Nossa advogada. Essa menina atende todas as mulheres vítimas de violência que procuram a nossa coordenadoria. Essa moça, doutora, advogada, ela atende todos os idosos vítimas de violência, de maus tratos e negligência, e atende e encaminha a população LGBT para os seus direitos também. E quem precisa desse tipo de atendimento, de assistência, procura tem lá, aonde? Lá na coordenadoria, que fica na Marcílio Dias, número 800, junto ao Centro do Idoso. A Soraya Pereira Ribeiro diz que é orgulho de fazer parte da tua equipe. Tá? A Cleonice também tinha mandado mais um recado. Cleonice, nossa, Young Gurds. Trabalho com a Cândida, posso dizer que é maravilhosa. Nossa irmã em Cristo. Pessoa muito, muito boa. Membro da igreja humorada, sempre de bem e com a vida, achando a solução para tudo, ela diz. Josicar, diga-lhe. Tu continuas aí, só para não deixar passar em branco, professora. Sim. Eu tenho um defeito. E eu não consigo deixar de exteriorizar, mas sem criarmos debate e polêmica, e nós vamos apenas para assentar. Tudo quanto a senhora falou é importantíssimo. Alguns pontos eu me atreveria, num outro momento, separado aqui do programa, dizer que não penso exatamente como a senhora, mas só para deixar bem assentado isso, né? Porque eu pensei assim, eu acho que é importante, é fundamental essas políticas públicas para essas camadas carentes e necessárias. Mas eu tenho um olhar, talvez ainda movido pelo sentimento familiar antigo e cristão, que de repente essas políticas, no meu ponto de vista, é necessário o atendimento, mas existe no meio da educação, principalmente, uma quase que indução para que de repente tenha que ser assim e que tem que ser tudo diferente. Mas esse é assunto para a gente conversar depois. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Mas só vou dizer só uma coisa. Opa, eu sabia que eu ia provocar.
Eu sabia que ia provocar. Oscarino, só uma coisa eu preciso dizer. Não, na verdade, ele se assustou porque eu estou com a mão gelada. E ele está com a mão bem quentinha. Oscarino, na verdade, eu só vou dizer isso. Só vou dizer isso assim, ó. Essa indução até existiu há bem pouco tempo. A senhora sabe que existiu. Existiu, mas eu vou te dizer... na educação. Eu não trabalho com essa indução, eu trabalho com a realidade. A realidade é que as coisas existem, as pessoas estão aí, e existe necessidade da gente dar conta disso. É verdade. Da gente resolver conosco por que a gente tem tantos medos, tantas dúvidas, e por que a gente rejeita ou tem tantos preconceitos. Não concordo com a indução. Não concordo com a questão prematura de oferecer para as crianças e os adolescentes material erótico, material sexual. Tudo tem uma fase. Oscarino, existe um tempo para tudo. Só que, independente dessa forma de educar e de orientar crianças e adolescentes, essas crianças e adolescentes trazem já tá, uma genética, uma biologia, uma fisiologia, né, uma psique que é própria e que precisa ser tratada dessa forma, individualmente. E só que são muitos indivíduos, então a gente tem que tratar com política pública. Mas eu ia perguntar uma coisa. Tenho convicção. Tem coisas assim que são importantes e necessárias, uma certa separação, uma certa divisão. Por exemplo, se nós formos falar do ponto de vista teológico, religioso, é uma coisa. Se nós formos falar de políticas públicas, é outra coisa. Por exemplo, contestações que aconteceram, e nós sabemos, sobre a política desenvolvida pelos direitos humanos nacional e internacionalmente. Tem que ajudar essas pessoas. Outros se opõem a esse tipo de ajuda. Mas uma coisa é que eles tenham direitos respeitados, preservados. São gente, são seres humanos. Outra coisa é a questão religiosa, ideológica até, que é bem diferente, deve ser separada. Não estamos estimulando esse tipo de coisa. Com certeza. Mas eles existem como desacantes. E assim, do ponto de vista teológico, então vou me atrever, porque não é uma área que eu estudei. Mas então vou falar como mulher cristã. Como mulher e como cristã que sou. Claro. Né? Jesus, quando disse amai-vos uns aos outros, ele não disse ame esse desse jeito e esse daquele jeito. Ame esse porque é desse jeito e ame aquele porque é do outro jeito. Ele só disse para a gente amar. Só isso. E ninguém ama se não respeita. Ame como a você mesmo. Exatamente. Professora, a senhora como coordenadora da diretora da Coordenadoria da Mulher, do Idoso, da Diversidade e também... Não deu, são 3. É isso, muito bem. Mais um pouquinho a senhora vai abandonando o barco. O Centro do Idoso ali está afeto à sua coordenadoria? Sim. Eu coordeno o Centro do Idoso eu confesso que uma única vez eu entrei no Centro do Idoso. É bárbaro o trabalho. E eu entrei no Centro do Idoso para ver uma reclamação que acontecia há muito tempo, porque era o Centro do Idoso, eu trabalhava com pessoas idosas e alguém me procurou, eu não exercia cargo político nenhum, já vou lhe dizer. Mas as pessoas, pelo fato de eu ter sido pela experiência. Lá atrás achavam que eu ainda tinha. E eu, como cidadão, partícipe dessa comunidade, eu fui verificar. E de fato acontecia uma série de problemas ali no Centro do Idoso. Na parte de cima lá, inclusive, chovia, o elevador, por 4, 5 anos esteve estragado e as pessoas tinham que subir funcionando, escadas. Muito bem. Lugares que chovia lá, coisa e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu vi, né, um trabalho bonito, né, que se fazia antes e hoje eu imagino que continua se fazendo com relação à questão do idoso. Inclusive, pessoas amigas, antigas, eu via de manhã saindo ali para fazer as caminhadas na volta e botavam para caminhar os velhinhos ali, passando o colégio. Hoje tem como é o nome daquela escola ali dobrando o Centro do Idoso em frente à Casa de Saúde?
Hoje o Melanie Granier era. O Melanie Granier, hoje é uma Marianinha escola, Lopes. Marianinha Lopes. E eu via o pessoal subindo aquela, digo, mas que barbaridade, vão matar esses velhos aí. Que nada, vida longa. De manhã, Josicar, 9 da manhã. Né? Só isso, e depois viaja, até tem alguns parentes lá que conseguem fazer viagem. Além disso, além dessa atividade de interagir e fazer os idosos, não vamos chamar de velhinhos, né? Fica feio isso, mas os demais idades, porque daqui a pouco eu já estou lá, né? Além que bom! É sinal que a gente superou muita coisa. Quais são as outras... Acolhe esse velhinho. Quais são as outras atividades desenvolvidas ali pelo Centro do Idoso, que eu achei aquilo ali sensacional, uma obra fantástica aqui em Bagé. Exatamente. É um histórico bem que de trabalho. Dr. Álvaro Godoy, o nome do Centro do Idoso. Isso. Né? Ali, o que me aconteceu? Eu assumi em janeiro. Né? A gente começou a reformular algumas coisas, fazer algumas mudanças, para acolher os idosos que retornam em março. Eles retornaram em março, não tiveram 10 dias de atividade. E veio a pandemia. Né? Então, as atividades, hoje, elas estão canceladas pela questão óbvia do distanciamento social. Não podemos, eles fazem parte da população de risco. Então, não existe o trabalho ali. Estão suspensas as atividades. Estão suspensas. Mas que tipo de as atividades de assistência que tinha ali? E continua tendo assistência. Sim. A assistência continua tendo. Inclusive, eu tenho que destacar que os professores, os voluntários que trabalham no Centro do Idoso, eles são de uma abnegação, de uma dedicação assim, maravilhosa. Porque mesmo em tempo de pandemia, eles têm uma preocupação com esses idosos, eles ligam, eles criaram grupos no WhatsApp, eles criaram uma plataforma para oferecer vídeos de entretenimento e de fazer trocas com esses idosos, de propor as atividades físicas que são feitas lá, para que eles façam em casa. A gente liga, a gente conversa com eles no Messenger, conversa com eles no WhatsApp, manda recadinhos no Facebook. O Facebook da Coordenadoria das Políticas do Idoso é cheio dos vídeos dos nossos professores, né? Lembrando eles o quanto a gente gosta e está sentindo falta deles. E então, a gente está sempre trabalhando a questão psicológica, né? Para que eles entendam que a gente também está sentindo falta, que está sempre todo mundo lá falando, puxa, é um silêncio isso aqui sempre aquele movimento. E justamente tu falou uma questão tão mínima, funcional, que é a questão do elevador, mas que muitos idosos não podiam fazer mais as atividades por uma questão de acessibilidade, porque a escada é bem íngreme ali, né? E aí esse ano que a gente tem o elevador funcionando, que tudo a gente está melhorando, arrumando, consertando, para que eles, fizemos isso antes da abertura, né? Eles pudessem vir e serem bem acolhidos e ter uma qualidade de atendimento, não só funcional dos funcionários, mas do espaço físico que a gente fez adaptações, a gente fez algumas melhorias, a gente tornou o espaço mais espaçoso, né? Aí, em seguida, veio a pandemia, não pudemos terminar de cumprir com o nosso planejamento. Mas o interesse são 567 idosos cadastrados. Cadastrados. E outra coisa que a gente fez, também a gente não tinha um histórico de cadastro real deles. A gente queria saber onde mora, aí só tinha o telefone não funciona mais. Ou tinha o endereço, não tinha o telefone. Então, a gente transformou e informatizou o cadastro. Hoje nós temos certeza de quem são, onde estão. Né? Então, a gente pode fazer esse contato e continuamos mandando recadinhos para eles, né? Para que eles não se sintam sozinhos, para que não fiquem tristes, que aproveitem a cuidar de uma florzinha, fazer um crochê, escutar uma música, dançar. E alguns nos mandam vídeos do que fazem em casa. Que legal. Tá? E tem gente querendo saber se vocês têm alguma coisa na área da informática para os idosos. O pessoal está querendo... Temos uma sala de informática, temos voluntários para... Nós temos 2 pessoas jovens que montamos as oficinas para trabalhar aplicativos de celular e para trabalhar a sala de informática, né? Seja para usar o nível básico. Eles têm professor de inglês, professor de espanhol, foi oferecido francês também, né? Italiano também. Então, tem todas as turmas organizadas com um número X de alunos, com professor para trabalhar. E a universidade da terceira idade? Esta questão da universidade sênior é uma questão
muito burocrática, bastante burocrática, e que eu não vi registro de exercício pleno. Né? Então, nessa situação aí, eu vou te dizer assim, Josicar, eu me abstenho de falar. Mas ali, eu falei no elevador, a senhora disse que esse ano voltou a funcionar o elevador? Voltou. Esse ano? Janeiro, desde janeiro. Pois é. A senhora veja só, 5 anos acho que ficou aquele elevador. Mas, se eu não me engano, ele foi estragado. em janeiro de 2017 ou 2000. A partir de 2017 não estava consertado. Não, então. Mas ali na frente, quando eu fui lá dar uma olhada nesse assunto, né? Para me certificar, porque uma pessoa amiga minha. 2018 ele foi recorrer com participante lá do grupo de idosos e apaixonado pelo serviço que era prestado, ele foi lá me procurar e disse: Tio Oscarino, vai lá dar uma olhadinha para te ver uma coisa. Que barbaridade aquilo ali. E eu fui realmente. E eu constatei uma outra coisa. E eu tenho certeza que a senhora já corrigiu. O saguão ali tinha um sofazinho para 2 pessoas só. É bem ampla. Tá bem eu saí dali indignado. Pô, mas aqui chegam os velhinhos mal das pernas, vão sentar. Aonde? Eu ainda falei pra moça atendente ali, viu? Falei, eu vou fazer o quê? Digo, moça, eu queria me sentar. Onde é que eu posso me sentar? Eu não era tão idoso como eu sou hoje. Digo, não, mas tem aquele lugarzinho, mas ali só cabe 2. Né? Hoje tem lugar. Mais interação. Da Alice diz que a fala é perfeita e tal. Aquela pessoa que tinha ficado identificada, que falou sobre a comunidade LGBT, Davi, se identifica como Davi Esther Medeiros. Isso. Diz que a Cândida é sempre sensata. O Valdir Alberdanha Cardoso diz que está assistindo, parabenizando. Obrigada. A Cleonice Fagundes diz que ama te ver falar. Eu adoro. Beijo para ela. A Sônia Barbosa, minha amiga também. Querida Sônia. Diz que essas lives que nós estamos fazendo, eu e o Oscarino aqui, são maravilhosas. Obrigado, Soninha. Muito obrigado. Isso é o Josicar e o meu diretor ali que faz ficar assim e os entrevistados. Dizendo ela que todos os assuntos que a gente trouxe até hoje são interessantes. Obrigado. Sinal que, graças a Deus, o propósito é esse, agradar, satisfazer as pessoas, trazer assuntos que sejam importantes para todos. Bom, Patrícia Jacinto oferece cumprimento. O evangelista Juvencio Vieira. Me permita aqui. Eu te permito, mas primeiro deixa eu o evangelista Juvencio, para não deixar passar, o evangelista Juvencio Vieira é um querido irmão nosso de igreja, meu colega de teologia, aluno do Eberson. Ele é um costumeiro acompanhante do nosso programa. Por isso, Oscar, eu quero dizer o seguinte: muito obrigado, meu velho colega ancião de teologia. Bom, então ele já agradeceu antecipadamente, significa que ele não vai agradecer depois. Acho que é uma política familiar, ou uma política familiar resolveria muitos casos que foram perdidos no decorrer dos tempos. A opinião dele é a respeito da assistência, e essa que nós falamos. Acho que uma política familiar resolveria. Então, agora eu faço as vezes do Oscarino. Muito obrigado, Juvencio. Ricardo Belchior. Nós vamos brigar vamos brigar aí, Josicar, pelo Juvencio. Não vale a pena. É porque essa questão um tem uma ideia sobre agradecer antes e outro agradecer depois, mas no fundo nos entendemos sempre. O Ricardo Belchior diz que está assistindo, a Cleonice também. Ricardo Belchior, lá da Madesate. Diz que fala só. Agora, como já passou, eu não sei sobre exatamente qual tema a Cleonice estava se referindo. Diz que é só irem lá ver, mas eu não sei se é a questão que o Oscarino colocou. No centro do idoso, deve ser. Aham. Mas estão convidados a ir lá e ver como está. Mas a Cleonice não é idosa? Como é que ela está me desafiando? Por que ela não é idosa? Ela esqueceu que eu conheço ela. Tá, o Juvencio mais embaixo diz que bom, essa é a minha opinião, ele escreve mais abaixo. O Michael Rocha, excelente serviço e a forma de expor o que pensa a Cândida. Está te parabenizando, portanto. Muito obrigada. A Bernadette Barbosa Pereira diz que a maturidade, fala sobre a maturidade ativa, que está tendo essa assistência, e principalmente colocando utilizando a terminologia, falando terceira idade, idosos e tal, ela usa o termo maturidade ativa. Quem mais? Tá, Bernadette Barbosa
Pereira, que aplaude e tal. Deixa eu ver se tem mais algum recado novo aqui que a gente não tenha lido ainda. No caso da violência contra as mulheres idosas, cuja faixa etária corresponde a mais de 60 anos, são os filhos que assumem o papel de agressores. Exatamente. Isso é real? É real. Até foi bom mencionar isso, a questão da violência no mês de maio contra o idoso, no geral, aumentou bastante, mas contra a mulher idosa, nós tivemos, inclusive, a violência sexual praticada até por netos. Né? Então, a questão da violência contra a pessoa idosa, ela começa na questão da violência patrimonial, que é quando o filho, um neto, um sobrinho, se apropria do cartão de benefício daquela pessoa idosa. Aí entra a droga, professora? Também. Hoje em dia, a gente pode dizer que mais de 50%. Essa apropriação por isso, patrimonial, mas não é dinheiro. só por isso. Não é só por mas isso. É a prevalência. É a prevalência. Mas é uma questão também de cultura. Tá velho, não tem mais condição disso, não tem mais condição. Eu faço isso. Né? Não tem condição, não lembra, não sabe. Eu faço por ele, eu faço por ela. Isso também é cultura. A gente não tem que anular a pessoa idosa. Ela tem que, para que ela se mantenha ativa, ela precisa se manter cuidando da sua autonomia, da sua vida, dos seus afazeres. Ela precisa, talvez, de auxílio para isso, mas ela não deve ser anulada quanto a isso. Isso deve permanecer enquanto lhes é possível. E aí, quando alguém se apropria dessa forma, né, impede que o idoso perde autonomia, perdendo autonomia, há uma confusão mental, há uma desorganização mental e uma desorganização para a vida. Então, aí se confunde como se ele estivesse adoecendo ou ficando caduco mesmo, né? E aí eu me aproprio de vez da vida dessa pessoa. Só que aí eu não faço o que eu deveria fazer, que é pelo menos cuidar do básico, que é da questão da alimentação, da questão da saúde. As pessoas que nos chegam, elas estão debilitadas do ponto de vista da saúde e falta alimentação. Mas é interessante, né? O nosso irmão aqui, o evangelista Juvencio, ele trouxe uma questão, a baila da família, e nós temos que refletirmos bastante sobre isso. E, sinceramente, eu acho que a base da sociedade, professora Cândida, a senhora é uma psicopedagoga, a base da sociedade está centrada na família. E óbvio que problemas sempre aconteceram, né? Com o idoso, com a mulher, com o homem, agressão, com o menor, sempre aconteceram. Mas houve uma expansão tão grande disso que entre outros fatores, evidentemente, a senhora é uma estudiosa, mas a mim me parece que o Juvencio tem razão. Eu acho que a célula máter da sociedade, que é a família, hoje ela ficou muito propensa a dissolver-se, né, professora? E aí a gente não tem mais. A senhora teve um ensinamento da sua mãe e a senhora lembra bem como foi. E a senhora transmite para os seus filhos. E parece que nos anos modernos que nós vivemos, nos tempos modernos, desapegou-se dessa necessária influência, né, familiar no crescimento e no caráter dos filhos. Primeiro lugar, que eu sei que é bem difícil, e aqui o que eu vou colocar não tem a ver com a menor possibilidade de conflito ou de coincidência com qualquer outra ideologia. Mas a questão família é assim. De que família que estamos falando? Aquela que a gente vê num quadrinho? Mamãe, papai, menina, menino. Eu estou falando da minha família. Tá. Meu pai, minha mãe, eu, minha mulher e meus filhos. Tá. E se tiver uma outra família que não seja assim, mas que seja família? Sim, mas e a orientação? Não pode ser o vô, a mãe, não pode ser o neto, não pode ser o tio. Pode. E não pode ser que um sobrinho ou um neto seja gay? Pode, vai deixar de ser família? Isso acontece. Exatamente. Aí essa é a questão da família. É que a gente começou a agir como que a família só é família se for todo mundo obedecer um padrão, todo mundo pensar do mesmo jeito. E aí começaram a acontecer os conflitos por isso. Porque a gente quis colocar todo mundo numa caixinha. Eu tenho 3 filhas. Eu casei,
meu marido, somos héteros, temos 3 filhas, 2, uma está casada, uma casou, separou, a outra é solteira, tem as suas vidas, eu respeito as suas escolhas, mas está tudo dentro do padrão. Não há nada que desacomode, ótimo. Mas eu olho para o lado e vejo famílias em que existe 2 pais, mas que tem criança. Eu já vi, e agora entregando as cestas básicas, famílias em que 2 transexuais têm 4, 5 filhos. E eu vi crianças amorosas e crianças cuidadas, protegidas. É uma família. O que eu não posso é querer que a família do outro seja igual à minha. Ainda que para mim seja difícil compreensão, e eu trabalho em mim muitas coisas, muitas compreensões que eu não tenho ainda. Mas uma coisa eu só não posso, de maneira nenhuma me dar o direito de ser. É uma julgadora dos outros. Eu não tenho esse direito. Porque eu não sei tudo. Eu não sei sobre tudo. Eu não tenho conhecimento dos porquês todos dessa vida. Então não me cabe, só dessa premissa, julgamento. O que eu preciso saber? Essas pessoas têm decência? Essas pessoas têm caráter? Essas pessoas têm humanidade? Pronto. São pessoas. São cidadãos, são cidadãs. É isso que interessa. Então, elas vão criar e elas vão educar crianças que se tornarão adultos, decentes, honrados e de caráter. Qual é a garantia que uma família como a nossa tem de ter pessoas de caráter, e pessoas honestas, e pessoas decentes? Nós não temos garantia. Por mais exemplos e por mais que a gente gaste nosso vocabulário com os nossos filhos. Quantas famílias nós conhecemos de pessoas decentes, pessoas honradas, em que alguém não foi honrado e não foi de caráter? E eram famílias. Então, assim, essa é a primeira questão. Que para mim é vital, é o não julgamento. É ter empatia. Né? E outra, eu posso não gostar, eu não faço, eu não vivo aquilo. Eu não gosto, não vivo aquilo. Não serve para mim, eu não vou fazer aquilo. Mas eu vou respeitar. É aquela pessoa. Né? E hoje a gente vê tanta coisa acontecendo de desumanidade em lares, né? Considerado normais. Os homens que matam as mulheres são casados. A maioria. A maioria estava dentro de casa com a mulher e os filhos. Seus filhos biológicos. Família. Há pouco tempo, uma mulher, advogada, militante de causa feminista, foi assassinada pelo marido com 3 tiros nas costas, em Porto Alegre. Uma mulher trabalhadora, parceira, companheira dele, com 65 anos. Eles tiveram um casamento de anos. Ele não gostou de uma coisa, ele deu 3 tiros nas costas dela, dentro de casa. Uma família. O filho estava no quarto. Então, não existe... O que a gente precisa entender, e aí eu entendo toda aquela questão da indução, da questão da orientação, do erotismo, da sexualidade que eu não entendo. A gente precisa que as crianças aprendam a se respeitar. Porque quem é que nós temos hoje como agressor? O menino que cresceu, e isso é mais de 70% dos casos, 70% dos agressores cresceram em lares que os pais batiam nas suas mães. E eles eram testemunhas disso. A maioria das mulheres que hoje são vítimas de violência e se submeteram uma vida toda, e ainda se submetem, porque às vezes elas separam do João que batia e vão viver com o Ricardo, e o Ricardo bate também. Aí a gente diz, ela tem dedo podre. Não, ela não tem dedo podre. Ela teve um período da vida em que ela foi testemunha de tudo isso, e para ela cresceu achando que isso é normal. E que só é possível viver assim. Ela não tem conhecimento de outra forma de viver. Ela não tem outra experiência. A experiência que ela teve foi de ver a mãe ou a avó ou a tia sendo xingada, humilhada pelos companheiros. Então ela vai ser a submissa da vez. E a submissa da vez encontra o dominador da vez. Isso é aquela velha teoria, né, de que no jargão comum
O homem é fruto do meio, né? Nós não queremos esperar que, por exemplo, vamos pegar um outro segmento social, sem querer fazer, sem querer ser preconceituoso, mas pegamos uma favela daquelas mais terríveis lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde predomina no meio de tantas pessoas boas que tem lá, tem aquela marginalia toda lá, que infelizmente estão lá colocados, são seres humanos, mas estão lá, assaltantes e traficantes e coisa e tal. Não pode se esperar que um filho que saia daquele meio não tenha uma tendência depois de seguir os passos do pai. É verdade, o filho que assiste isso, ele vai ter essa quase que indução de mais tarde o caráter dele a ser formado dentro disso. Mas, professora, voltando aqui, a senhora falou, Josicar, e eu fiquei estarrecido com esse número. 4.390 mulheres foram atendidas em que período? Aqui em Bagé? Aqui em Bagé. Em que período? Período foi de março de 2017 a maio de 2020. 2017 a 2020. 3 anos. 3 anos, 4.390. Professor Eberson, significa o quê? Que vai dar 1.100 mulheres por ano. Exato. Agressão. Isso a gente está falando registrado, porque nós temos para cada uma dessas agressão. BO. Para essas aí, para cada uma dessas aí, 4 outras não vieram. 4 outras não vieram. 4 outras continuam sofrendo agressão em casa. E entre essas aí nós temos analfabetas, semi-analfabetas, ensino médio, universitárias, mestrandas, mestres, em várias atividades. Pessoas de todos os níveis intelectuais, de todas as camadas ditas Essas sociais. pessoas, ao sentirem-se ameaçadas ou sendo agredidas e querendo exercitar o direito natural de defender-se, o Josicar há pouco perguntou, elas podem procurar a coordenadoria. Sim. Pessoas que ainda não sabem. A coordenadoria fica na Marcílio Dias, número 800, na frente da Receita Federal. Então, ali no lado do Centro do Idoso. Né? E tem um telefone para plantão, algo parecido, professora? Temos sim. Só pode dizer? Posso, mas devo dizer. Tá? Nós temos o plantão para casos de violência, né? Que seja para violência doméstica ou que seja violência contra o idoso e agora violência à população LGBT, que é o 999 66 38 29. Vamos repetir aqui. 999-66-38-29. 39 é vivo, 66 38 29. Esse telefone... 24 horas do 24 dia, horas, domingo a domingo. Aceita a telefonema a cobrar? Aceita. A cobrar? A cobrar. 9090. O WhatsApp que é gratuito, né? Tem o WhatsApp. O WhatsApp. Esse número é o WhatsApp, é mais fácil ainda. 999. Não, denúncia é anônima. Denúncia anônima. Anônima, não há possibilidade de registro, né? 999-66-38-29. 66-38-29, 3. Só para quando a gente fala de denúncia, a gente tem que se reportar à Lei Maria da Penha, né? E a Lei Maria da Penha, ela tem 2 aspectos importantíssimos, que são os 2 aspectos que nós trabalhamos. O aspecto da prevenção e o aspecto da punição, que depois que é feito o BO, que a polícia, que a Brigada Militar atuam, que vai para a Justiça, enfim, todos os trâmites, né, de polícia que são feitos e de justiça, e ela precisa do auxílio psicossocial, que ela precisa do auxílio jurídico, que ela precisa de abrigamento. Tudo isso ela tem na nossa rede, né? Visto que a rede é formada Coordenadoria, Centro de Referência, DEAN, DPPA, Brigada Militar, Patrulha Maria da Penha, Judiciário, né? Defensoria Pública, e a gente tem um trâmite, uma prioridade muito importante lá das mulheres vítimas dentro da Defensoria. Tudo isso acontece quando a gente precisa fazer uma intervenção terapêutica. Já houve a agressão, já houve o registro. Então, entra toda a rede, né, para trabalhar, e entramos nós com um acompanhamento pós-BO.
Digamos que uma mulher que está nos escutando, ou de alguém que conheça uma mulher que sofre violência doméstica, mas ela não quer fazer o BO, ela não quis fazer ainda, né? Leve ela até nós para a gente conversar com ela. A nossa ideia não é obrigá-la a fazer o que ela não quer, mas é de conversar com ela para dizer para ela, olha que ela não está sozinha, existe um grupo de pessoas que podem te ajudar, né? A decisão é da mulher. Só ela sabe exatamente o que esse cara é capaz de fazer, né? E exatamente o que ela precisa, o que ela... naquele momento, na verdade, a gente tem que chegar, quando a gente vê uma mulher em situação de conflito, em situação de violência, ou que se a gente desconfia, a gente só tem que chegar e dizer assim, ó, está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? É isso. Assim, as amigas, as vizinhas, não precisam ir lá e dizer, esse cara te bateu, sabia? Olha lá, ó. Não vem ao caso esse tipo de coisa. São 187 comentários até agora. Estão olhando vocês para aprender como é que se apresenta o programa. Quem? Mulato, grande Mulato. Olha aqui, ó. TV Liberdade, a TV da comunidade. É o telefone. Vai ao ar. Graças ao patrocínio de Onix Produtora, precisa de uma live, precisa de um book, fotografia, trabalho de vídeo, entre na página do Facebook. Vou pedir um book aqui para o de aniversário de 60 anos. Olha aí, viu? Já vamos fazer, já. Página no Facebook, ali no Onix Produtora, que você vai ver a excelência do trabalho. Aqui, ó. Assessoria boa é outra coisa. Olha aqui, ó. Telefone fixo da coordenadoria. 32 42 65 51. Vou repetir. 32 42 65 51. Professora Cândida, a senhora, nesses 4.390 casos, nunca apareceu nenhum caso que a denúncia da mulher foi inverídica? Durante esse período, 4 casos a mulher acabou respondendo. Inventou. 4 casos ela foi invertida a ação. Ela teve que responder. Mas por aí não ser já em juízo. Já. Pois é, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque é óbvio que a parte frágil, 99,9% de todos esses casos, veja bem, 4.390 casos, 4 apenas. E é óbvio que tem que dar atenção, não só à autoridade policial, como à autoridade judicial. Né? Sim. A autoridade judicial. E às vezes, claro que há situações raras, veja bem, 4.394 casos. Acontece que, de repente, caiu lá, a polícia manda, vai cair em juízo, e o juiz imediatamente manda afastar o indivíduo. Medida protetiva. Só sabe que já aconteceu do indivíduo ter que se afastar de casa, pegar mala e cuia. É fato? Pegar mala e cuia e se mandar de casa e aí não se aproximar dos filhos da mulher, e depois ele teve que, como diz na campanha, forcejar para provar que não tinha agredido. Mas são situações é raro, que pode acontecer. É raro, mas pode acontecer que nós estamos lidando com seres humanos. Seres humanos. Mas isso não é... isso aqui é uma exceção. É uma exceção. O caso, esse é uma exceção. Não. A regra é que, para cada 100 casos, 97 são de mulheres agredidas e apenas 3 de homens agredidos. Os homens não são agredidos? São, tem uns que são. Tem uns que são. Ainda tem homem que apanha de mulher ainda? Olha, se tem mulher que apanha ainda, né? Não estamos juntos, mas ainda, né? Ainda. A gente até... Isso até é um humor que não cabe muito, porque a gente está brincando com a dor alheia. Mas, na verdade, a gente sempre ouve essa piadinha nas palestras, nas rodas de conversa. Pá, mas não tem o João da Penha? Aí a gente sempre diz, não tem por isso. Né? Aí a gente pergunta assim para a plateia. Sempre a gente pergunta assim, quem aqui... Pergunto para vocês que estão aqui, tá? Só tem um homem aqui, só é a senhora. Só eu de mulher aqui. Não, mas a Fernanda estava ali. Estava escondido. Quem é de vocês aqui que sabe de um caso em que a mulher apanha? Ih. Eu mesmo que soubesse, olha, agora eu pergunto, quantos de vocês sabem de algum homem que apanha da mulher?
Eu não tenho conhecimento. Não, evidentemente que Sabe por quê? Olha só, a quando eu realidade falo da mulher, a primeira coisa, vocês ficaram tudo sério e me olharam assim. Sério. Quando eu falei do homem, vocês riram imediatamente. Porque é engraçado, né? Mas tem sim. Não, mas que é engraçado mesmo, olha para a mulher. TV Liberdade, a TV da comunidade. O assunto é sério, é importante. E o Josicar fica uma fera comigo quando eu faço esse tipo de brincadeira. Fala, meu querido Josicar. Brincadeira não tem problema nenhum. Descontrair é legal. Só para registrar, então. Tem 194 comentários, muitos já rolaram a página aqui, a gente não tem condição de voltar, mas a Verani diz que respeito sempre é importante, mandou mais uma mensagem. Davi Esther Medeiros concorda contigo, Cleo, com a Cleonice. Então tá respondendo para outra pessoa que também interagiu no programa, não é para o que a Cândice disse aqui. Mas para um outro participante, o Luiz Alfredo Rezende diz que o assunto é top. O Luiz Alfredo, TV Liberdade, Bagé, valeu, mulato, quem que escreveu aqui? A gente tem que, para pegar e lendo assim o que vai rolando. A Bernadette Barbosa Pereira mandou um número aqui, um outro número que é para denúncia, 999-66-3829. Denúncias, então, contra a mulher, né, Cândida? Isso. De agressão Esse contra a mulher. número é do Centro do Idoso. 999, do Centro do Idoso. Então tá, vamos corrigir, é do Centro do Idoso. 999-66-3829. Que qualidade de programa, diz o Luiz Alfredo, obrigado, meu amigo. É amigão esse. Vamos ver, é isso. Estamos respondendo para outra pessoa que interagiu. A Verani Rodrigues, parabéns pelo programa. Quem mais? Deve ser professora. Instrutora de dança tradicionalista no Centro do Idoso. Davi Esther Medeiros Beijo diz, telefone de plantão, tal, da coordenadora do Josica. dia passou. Parabéns aqui da Cleonice mais uma vez. TV Liberdade e tal. Eu acho que estão repetidos os recados aqui. Parabéns, Cândida, pelo que fazes pelas pessoas que sofrem com a violência. Muito bem. Josica, olha aqui, me permita, olha aqui, são 19 horas e 33 minutos. Meu diretor ficou de nos dar o sinal quando faltava 5 minutos e o relógio dele... É que o programa está bom e as pessoas estão interagindo. Evidentemente, que ótimo, que bom, nós gostaríamos de passar a noite inteira aqui, mas nós temos... Seja por isso, estou pronto. É que eu quero aproveitar a professora Josicar. Ela já falou bastante sobre as suas atividades importantes. Eu cumprimento a senhora, né? Desde muito vem batalhando nessas políticas públicas importantes, fundamentais, absolutamente necessários. Muita coisa avançou, muito ainda tem a avançar. Com certeza. Certo? Mas agora eu quero entrar num tema. A senhora sempre foi coordenadora disso, coordenadora daquilo, diretora não sei de quê, assessora não sei o quê, blá, blá, blá. A senhora sempre trabalhou praticamente coordenando, mas sempre nos bastidores. Né? Sim. A senhora é uma mulher que tem uma vida pública bastante intensa. Né? Bastante intensa. A senhora nunca teve uma vinculação, digamos assim, de frente de política partidária. Sim. Uma andorinha me contou que agora a senhora resolve sair do casulo e se coloca como pré-candidata a vereadora. É bom, é verdade, e se é verdade eu vou lhe dizer, é muito bom que a senhora tenha decidido isso. Pois é, esse é mais um desafio que o prefeito Divaldo Lara me apresentou de bandeja. Né? Isso foi uma provocação dele. Tá? De verdade, nunca foi um plano de vida, nunca sonhei, nunca me imaginei, né? Justamente por sempre viver dessa forma. E eu vou te dizer que eu não me acho nos bastidores, nem quando eu estava dando aula lá no José Carrion Moglia, na zona rural. Na zona rural. Na zona rural, 6 anos lá. Né? Por quê? Porque lá eu era protagonista também. Eu alfabetizei aquelas crianças, adolescentes, os trabalhadores da granja, os trabalhadores do Ares, os trabalhadores da estância. Então, acho que a gente, quando tem que fazer alguma coisa de bom para o coletivo, e isso nos alimenta, isso nos engrandece, pode ser onde for, a gente vai fazer.
se tem a vitrine ou não. Então, acho que foi isso que me trouxe até aqui. E agora, com essa provocação do prefeito Divaldo Lara, eu confesso que não é uma coisa muito fácil, por eu sempre ser uma pessoa que eu sou muito de agir, eu sou muito de correr, de fazer, como eu disse, o trabalho. Daí de protagonista a senhora passa a ser pedinte. Isso não é uma coisa muito legal. Mas eu aceitei o desafio, né? A partir do dia 3, eu estou me desligando do trabalho e vou dizer assim, que eu estou bastante sofrida um pouquinho, porque eu sou muito apegada. Sou muito apegada. Mas o desafio que vou enfrentar é outro tipo de desafio, que até então não sei de nada dele. Eu vou no escuro, eu não sei como é que vai ser, porque uma coisa é certa. Eu vou trabalhar com o que é real, com aquilo que possa ser benefício para as causas que eu possa defender de verdade. Né? E se assim não for, pego o meu banquinho e saio de mansinho. Professora, o reverendo, não, o evangelista Juvencio Vieira, que já tinha interagido. Vai passar agora, a noite inteira nós incomodando aqui. Mas é importante, Oscarino, me permita, Oscarino, não fica nervoso. Porque ele tinha dado um depoimento e podia parecer, e ele tem a posição dele, e as posições dele, claro, são todas registradas aqui, a gente registrou. Alguma pessoa pode dizer, não, o cara está mandando contra a Cândida. Pois bem, ele diz assim, excelente! Ele está dizendo com esse currículo. Muito obrigado, Juvencio. Muito mais obrigada. uma vez, Juvencio, olha aqui, nós vamos fazer um programa, meu diretor, com o Juvencio aqui. Vou ter que chamar ele. Nós vamos chamar esse velhinho aqui, a senhora vai ter a oportunidade de ver, é um espetáculo, ele é gente muito boa, grande amigo e irmão em Cristo, evangelista. Mas voltando aqui à questão nós estamos avançados no tempo, e Josicar, para nós concluir esse tema que é importante aproveitar. A professora Cândida Navarro enfrenta um desafio, ela se lança como pré-candidata e ela fica preocupada, porque ela sempre foi protagonista e agora como vereadora, e eu fiz uma brincadeira para ser pedinte. Mas eu quero lhe cumprimentar, professor, e eu quero lhe dizer que eu fico feliz de saber que pessoas como a senhora pretendem ocupar uma cadeira no Legislativo. Eu fui apenas 4 anos vereadores e convivi com excepcionais vereadores. E hoje, e eu não estou fazendo crítica à Câmara atual, a política, de um modo geral, precisa de pessoas que pensem sério e pensem no ser humano. Eu acho que está chegado o momento da gente começar, ainda que um aqui, outro lá, começar a dar um basta nessa coisa do tomar lá, da cá. E a pessoa tem que pensar, a senhora como vereadora vai se deparar com uma seguinte situação. Se eu chegar lá. Sim, a senhora nem sabe se vai ser candidata, a senhora é pré-candidata. Mas a senhora vai chegando lá, a senhora vai se dar conta de que a senhora pode realmente produzir muita coisa, continuando aquele trabalho de seriedade que a senhora vem até agora. Porque, quer dizer, o discurso fácil, a promessa vazia, produzir texto de leis e leis e leis, a coisa tem que executar, tem que produzir. Né? E o vereador tem duas vertentes. Já que a senhora disse que vai chegar cega lá, eu vou lhe dizer uma lição básica, porque eu já aprendi isso. O vereador tem que saber legislar com seriedade e fiscalizar. Se ele não souber legislar, se ele só for fiscal verdadeiro, né, ele já vai produzir um monte em benefício da comunidade. Deixa eu lhe dizer, a questão assim, mulheres, como eu sou mulher e represento, né, esse segmento e luto por essa causa, a questão é assim, olha como a questão da justiça. Quantas mulheres nós temos hoje na Câmara? Né? Hoje nós estamos com 2. Tivemos 4. 5 tivemos. Mas são 17. Nós somos hoje quase 53% da população brasileira. Quase 53%. E somos do eleitorado brasileiro 54%. Quantas de nós ocupam essas cadeiras? Tanto nas câmaras, quanto nas câmaras de vereadores, deputados, Senado. Quantos de nós?
Nem 20%. Né? Então, isso é uma questão de justiça. Se onde é que está a nossa representatividade aí? Como que a gente vai ter as políticas para mulheres implementadas nesse país, efetivamente, se não temos representatividades? E o poder, quantas mulheres exercem, quantas mulheres têm comando, quantas mulheres têm postos e ocupam funções de poder? Né? Não chegamos a 20% também. Então, a gente ocupa muito o mercado de trabalho nas posições mais inferiores, nas posições de menos importância, digamos assim, do ponto de vista de poder. Mas tem muitas mulheres nós todas ocupando posições importantíssimas. Né, hoje temos, mas não temos no percentual que nos coloca em pé de igualdade. É verdade. Eu estou falando de igualdade. É uma questão cultural, né? Exatamente. Então, cultural. Só quando a gente ocupar esses espaços, aí sim a gente vai ter a tal da igualdade. Aí, Feijó, o que nos resta? Ir pro fogão. Josicar Saraiva. Que fazem comidas boas. Eu vou, todos os fins de semana na minha casa, minha professora, eu vou. Lá em casa é todo dia. Josica, para fazermos o... Como é que é? Em casa é todo dia. Quem? Ele. Nossa Senhora, também com esse poder de luta aqui, quem é que não vai para a cozinha? Josicar Saraiva, nós fazemos uns encaminhamentos, porque realmente... Um beijo para ele, porque ele está assistindo. Nós estamos... O marido está assistindo. Como é o nome do seu marido? Jesus. Olha Jesus, só, olha que só Jesus importante. na causa. Eu tenho uma mensagem de encerramento aqui sobre Jesus. Fala, meu querido, para nós fazermos o encaminhamento final. Para mim, nada mais do que agradecer por essa oportunidade de conversar com a nossa amiga, com a minha amiga de tanto tempo, da Cândida, e dizer que, olha, a repercussão da sua fala foi bastante grande. Aqui a gente está acompanhando as manifestações, depoimentos, os comentários. Nós tivemos quase 250 comentários aqui, muitas pessoas interagindo no programa, um programa que nos garantiu aí uma boa audiência. Então foi um prazer ter participado de mais o programa que tem o objetivo sempre de trazer as autoridades, as pessoas que são destaque na nossa sociedade, que têm condições de contribuir de alguma forma, e a Cândida não fugiu a esse propósito, a esse objetivo. Acho que cumprimos mais uma vez nosso objetivo de trazer uma convidada que realmente, pelo que disse, pelo conteúdo e pela fala, tem muito para contribuir, já contribuiu com muito com a sociedade bagiense, tem muita coisa para contribuir ainda, e o pessoal gostou, agradou, gostou do que viu. Obrigado, Cândida. Que bom! Imagina uma guerreira dessa lá no Parlamento Municipal, vai ser um espetáculo. Professora, ao encerrar, deixamos à sua disposição aí para fazer os encaminhamentos. Muito obrigado mesmo, pela sua presença, pela sua participação. Nos desculpa se de vez em quando a gente foi inconveniente em fazer alguns apartes, mas faz parte. Absolutamente. Faz parte não só do programa, como também da individualidade, da permissão que nos é concedida pelo nosso diretor. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a gentileza das palavras, né? A gentileza nos depoimentos, a gentileza de vocês no acolhimento, né? E agradecer por esse espaço, né? Por isso tudo que vocês estão produzindo, porque isso é benefício, como eu disse, para a comunidade. Eu não sou dona do conhecimento nem da verdade, mas eu tenho uma verdade que eu conheço, que é essa que eu vivo hoje, e que ela é para ser dita em benefício da comunidade, das pessoas que carecem dela. Então, poder falar sobre isso é muito importante. E essa é a minha verdade. E é por isso que eu tenho apoio de pessoas valorosas de qualquer lugar. Porque as pessoas que sempre me acompanharam, que me conhecem, sabem, eu só vou dizer se eu for fazer, eu só vou me mover se for para fazer alguma coisa que seja boa. Eu vou errar, errei muitas vezes. Mas, honestamente, eu estou sempre procurando fazer o bem por quem precisa. E eu sei que acaba que eu sou a primeira beneficiada por isso. Com certeza. Porque é a questão da consciência. Então, assim, muita gratidão
pelo espaço, por vocês me acolherem. Jocicá, já 2 ou 3 vezes, a gente já fez as nossas lives. Então, dizia assim, ó, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém. Que vocês progridam cada vez mais, que mais pessoas com mais informações importantes para a comunidade venham e participem, porque é muito legal, é muito bom estar aqui com vocês. As perguntas, os comentários são todos inteligentes, são todos pertinentes e devem ser sempre feitos com essa sinceridade, porque é assim que a gente se mostra como é, quando as coisas são dessa forma. Foi tudo no improviso, de certa forma, mas foi tudo espontâneo, mas foi real. E é disso que as pessoas precisam. Elas não precisam da história mais da carochinha, porque a gente sabe que tudo era mentira. A gente precisa da verdade. E a verdade é dita assim, por pessoas de bem, de uma forma simples, porque a simplicidade está lá do outro lado assistindo. E é para eles que a gente tem que falar. Né? Muito obrigada. Muito bem, professora Cândida Navarro. Até então... Gratidão à minha equipe, Oscarino. Eu preciso agradecer. Preciso agradecer a toda a minha equipe na Coordenadoria Municipal da Mulher. Aqui o Marcelo e o Vlad, sentadinhos ali me olhando, né, aguardando aqui. Louco para ir para casa. Loucos para ir para casa, mas a minha equipe que estava ali nos comentários, a todos vocês, muita gratidão. Prefeito Divaldo Lara, um abraço. Muito bem, minha professora Cândida Navarro, vou lhe convidar, a senhora poderá chegar em casa, acessar o Facebook e ver na íntegra, se a senhora quiser rever esse programa. Ele continua gravado aí nas páginas do Facebook. E você em casa aí, ó, compartilhe, passe adiante. Não é pela cara do Oscarino e do Jocicar, porque aí realmente nós perdemos a audiência, mas pela importância do conteúdo da entrevista da professora Cândida Navarro. Quarta-feira, professora, nós vamos ter aqui o vereador Carlos Adriano Carneiro, vereador de esquerda. Maravilha, ser humano bárbaro. Convidado que foi Querido. de outra feita, eu até fiquei chateado com ele, fui lá e briguei com ele. Ele fez pouco caso, fui lá e chamei a atenção dele. E o esquerda é um amigão. Ele me chama, ser humano. Ele me chama de tio Oscarino. Hoje eu estive conversando com ele e ele confirmou quarta-feira vai estar aqui falando como presidente da Câmara de Vereadores e a participação que teve o Poder Legislativo na administração dele durante todos esses 2 anos que estão passando. Pois não? Quinta-feira que vem o debate, né? Outra programação que vai ter, hein? Quinta-feira, o debate é interessantíssimo esse programa. O Jocicar está se preparando como nunca, porque ele vai intermediar debate, né? Um programa importante, interessante. Nós vamos criar um espaço aqui para debater antagonismos. Muito bom. Ótimo. É muito sério, viu, professor? Com certeza. Não é intuito de provocar que ninguém saia no soco, no tapa, na facada, mas que crie argumentos. Exatamente. Né? Nós temos que ter o argumento e o contra-argumento para, de repente, a gente chegar a uma conclusão e convergir, né? As divergências têm que um dia convergir. São elas que nos impelem ao crescimento. Exatamente. Aí eu encerrar. Muito Manda um obrigado. abraço para minha filha Alice Navarro. Alice Navarro, filhinha da professora, está ouvindo. Um grande abraço nosso aqui, carinhoso. É menina pequena ainda? 30 aninhos. Ai, meu Deus! A minha caçula. Eu ia mandar beijinho, um abraço para você, Alice. Grande abraço. Muito obrigado por estar participando conosco. Agradecemos a Onyx, produtora, que nos acompanhou, como sempre, na apresentação desses programas. Estamos colocando esse... Mas amanhã nós vamos ter um outro programa. Sempre à disposição. Amanhã nós temos um outro programa com o professor de teologia, o Robertson Neves. Qual é o programa, José? Escatologia. Nós vamos falar sobre conhecendo a Bíblia. Que horas? A partir das 18 horas. Na TV Gospel. Entre ali no Face, TV Gospel Bagé, você vai encontrar. E aí, inclusive, o pessoal lá de Aceguá, são associadas as duas, lá TV em Gospel, Aceguá, TV inclusive Liberdade. O presidente da Câmara de Vereadores pediu que eu cumprimentasse vocês os dois. O professor Robertson. E o diretor pela excelência do primeiro programa que vocês fizeram a respeito disso. Tá bom, obrigado. Muito bem, vamos encerrar, porque aqui o diretor já está nos olhando com o olhar atravessado. Agradecemos, diretor, muito obrigado. Desculpe ter nos passado o tempo. E encerramos, como sempre, minha professora Navarro, com um pensamento que sai do coração. Viva hoje o seu melhor para Jesus, confiante de que amanhã ele voltará. E eu acredito nisso. Amém? Até a próxima e Deus fique com você. E até quarta-feira, se Deus quiser, e Ele vai querer.